E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse horário que você está vendo esse vídeo, tô gravando aqui para Struct, aula de React, né? No caso um pacote aí de aulas de React. E bom, essa primeira aula ela vai ser mais introdutória, né? A gente falar o que que é o React, como utilizar o React, componentização, sintaxe de um componente. E bom, pode parecer meio grego, né? Falar agora de componentes, sintaxe de um componente e tal. Vamos primeiro começar pelo básico, né? O que que é o React? Já dando um spoiler aí para vocês, ele é uma biblioteca, né? Uma biblioteca de JavaScript que a gente utiliza para a construção de UIs, ou seja, para construir as interfaces de usuário e o visual das nossas aplicações, do nosso site, né? Existe o React 360, que é para a construção de interfaces 3D para realidades virtuais. Existe React Native, que é para fazer interface de aplicativos mobile, né? E existe o React DOM, que é o que a gente vai mexer, que é o React mais clássicozão. Quando alguém fala só React, se entende por esse mesmo. Que é o React para desenvolvimento web, né? Para fazer as interfaces visuais do nosso site. E como é que o React trabalha, né? Primeiro é bom a gente ter em mente algumas coisas. Uma contextualização básica é que, tipo assim, a gente tem a nossa aplicação, né? O site que a gente vai fazer, que é o nosso código mesmo, nosso projeto. E esse código, a gente vai rodar ele, vai deixar rodando essa nossa aplicação em um servidor. Por que tem que ficar rodando num servidor? Quando a gente for acessar uma página desse nosso site, da nossa aplicação em algum navegador, esse meu app, ele tem que enviar para o navegador desse meu cliente três coisas essencialmente. Então vou colocar aqui só em azul aqui. Tem que enviar três coisas. E essas três coisas são três linguagens, três tipos de código que são necessários para compor qualquer página que meu navegador queira renderizar e que esteja pedindo para essa minha aplicação. Vocês já viram essas três coisas, falta só juntar elas, né? Para uma página ser exibida no navegador, precisa de código HTML, que é para trazer a estrutura dessa página, falar o que que é um título, o que que é um subtítulo, o que que é um spam, uma div, enfim. Dá todo o arquétipo, toda a estrutura da página, né? E a gente precisa também de CSS, que aí já não é linguagem de marcação, é linguagem de estilização, né? Para trazer estilo para essas tags que a gente definiu no HTML. Então, CSS para trazer mais aquele tom artístico, o tom visual, né? Da UI. E a gente também precisa de código JavaScript. E a gente já viu sobre TypeScript, mas não viu ainda sobre como integrar isso numa página, né, com o HTML e o CSS. Para quem não sabe, o TypeScript ele é uma extensão do JavaScript, né? Então, quando você está lá trabalhando com TypeScript, o seu código em Type ele vai ser transpilado para JavaScript e vai ser interpretado. E o JavaScript ele é essencial aqui para quando a gente está trabalhando com desenvolvimento web, porque da mesma forma que o CSS ele é um código que traz estética para as tags que você estrutura com HTML, a gente vai utilizar o JavaScript para trazer dinamicidade para essas tags, para trazer alguma interatividade. Quando você estava fazendo uma página utilizando HTML e CSS puro, era difícil fazer um botão interativo onde você queria implementar, por exemplo, um contador, onde você clicava um botão e o conteúdo que estava dentro de uma tag, que era um número, por exemplo, esse conteúdo ia sendo incrementando o seu valor, né? Fazer uma página mais interativa. Não é possível você fazer isso com HTML e CSS puro. É aí que entra o JavaScript, para trazer lógica para essas tags HTML, né? Você vai criar funções e essas funções vão ser executadas, por exemplo, quando você clica um botão, quando você digita um input de texto, quando você scrolla para baixo, enfim, esse tipo de coisa, né? Para isso que o JavaScript serve, para quando a gente está mexendo com desenvolvimento web. Então, a gente vai ter o nosso projeto, o nosso site rodando num servidor. Nosso navegador, né, um Firefox, um Chrome, um Edge da vida, ele vai requisitar para essa aplicação alguma página quando for acessar a rota, né, a URL desse site. E esse nosso projeto vai estar enviando para o navegador que a gente está utilizando para visualizar a página esses três códigos: HTML para trazer a estrutura da página, CSS para trazer estilo e JavaScript para trazer interatividade. E onde é que entra o React aqui, né? O React ele nada mais é do que uma biblioteca de JavaScript. Então o React ele é uma biblioteca, né, de JavaScript para construção de UIs. E o poder que ele traz para a gente é permitir que a gente consiga escrever código HTML dentro de um arquivo JavaScript. Ao fazer isso, a gente consegue utilizar funções e código JavaScript para trazer dinamicidade para essas tags HTML que a gente está trazendo para o nosso código JavaScript.
É para isso que o React serve. Ele é uma biblioteca muito importante para a gente construir essas UIs dessa forma. E ele tem toda uma sintaxe própria de como a gente consegue fazer isso, né? E arquivos que seguem essa sintaxe de construção de um componente React são arquivos no formato .jsx. Arquivos .js são de JavaScript puro, né? Mas quando você coloca um arquivo .jsx, está explicitando que aqui ele está seguindo uma sintaxe JSX que chamamos, que é a sintaxe de construção de um componente utilizando a biblioteca React. Logicamente, a gente vai conseguir escrever também componentes que são do formato .tsx, que é utilizando TypeScript em vez de Java, né? E ok, agora partindo para o próximo ponto aqui da nossa aula, né? Vamos falar então de como utilizar o React. Bom, o React ele pode ser utilizado de várias formas, né? Em vários tipos de repositórios, projetos de desenvolvimento web diferentes. Para isso é necessário você ter instalado na sua máquina o Node. O Node ele é uma dependência que você instala aí na sua máquina, seja o Windows, Linux, enfim. Como a gente está trabalhando aqui com Linux, né? É bom você instalar aí no seu Linux. Ele é uma dependência para você conseguir rodar o JavaScript. Até é o nome aqui da principal da página deles, né? Rode JavaScript onde você quiser, em qualquer lugar. Então, o Node é realmente uma dependência, assim como você, por exemplo, tem que instalar o Python 3 para poder rodar Python, instalar o G++ para conseguir rodar um código C++ para compilar, né? O Node, ele é a dependência que você utiliza para conseguir interpretar um código JavaScript. E aí, a gente recomenda que você instale, na verdade, o NVM. Assim como o próprio nome já diz, né? Node Version Manager. Ele é um gerenciador de versões do Node. Por que ele é útil, né? Para que ele serve? Você vai trabalhar na sua vida com vários projetos de desenvolvimento web ou de vários projetos onde você vai precisar codar em JavaScript. E cada projeto vai usar uma versão do Node diferente. Para você não precisar ficar desinstalando, instalando versões na sua máquina, até porque isso pode causar algum problema. Sei lá, você tem uma versão instalada, você vai desinstalar ela e muitas vezes você não consegue desinstalar por completo, deixando algum resíduo da versão anterior. Aí quando você vai instalar a nova versão, vai dar alguns bugs, alguns conflitos e aí ferrou, você não consegue mais trabalhar nos seus projetos, né? Então o NVM é útil porque você consegue com ele instalar várias versões do Node e ficar alternando entre elas na sua máquina, dependendo do projeto que você vai acessar. Com o NVM install, você instala a versão que você deseja, e com o NVM use, você consegue trocar para a versão que você quer utilizar. É para isso que ele é útil para a gente, para facilitar essa troca de versões entre projetos diferentes. Depois de instalar o NVM, você vai instalar então a versão do Node que você deseja, né? Tenta instalar a versão LTS, que é a recente versão mais estável, e aí, ou a versão estável mais recente. Com isso, automaticamente deve instalar para você o npm. Se não tiver instalado automaticamente, verifique que se instalou e instale. Para verificar, é só rodar um npm no seu terminal, né? npm-version, e aí você consegue ver a versão dele. Se não exibir nenhuma versão, é porque não está com o npm instalado, aí você instala. O npm ele é um gerenciador de pacotes do Node. O que isso significa, né? Eu falei para você que o React é uma biblioteca de JavaScript. Bibliotecas, você vai mexer com várias de JavaScript, e o npm é justamente para instalar essas bibliotecas para você conseguir mexer com elas. Você precisa pegar esses códigos dessas bibliotecas de algum local, né? Então o npm é um gerenciador de pacotes do Node para você conseguir trabalhar com JavaScript e com bibliotecas de JavaScript no seu código. Só que a gente vai utilizar não exatamente o npm, a gente vai utilizar o pnpm. O pnpm ele é como se fosse uma versão melhorada do npm. Ele é mais rápido, mais leve, porque exige menos do nosso disco. Ele ocupa menos espaço das instalações desse pacote e ele é mais eficiente. Então, por isso a gente utiliza o PNPM, né? Porque ele é uma versão mais rápida do NPM. E o PNPM você instala a partir do NPM, tá? Você tem que dar um npm install PNPM. No caso, eu acho que também tem uma flag de "-g", eu não tenho certeza. Eu acho que é npm install "-g PNPM" ou não, para você instalar de forma global, né? E, enfim, você tem que instalar o PNPM como se fosse um pacote do NPM, mas utilizar o PNPM como gerenciador de pacotes, porque ele é mais rápido, né? E beleza, tendo instalado já essas dependências na sua máquina, agora você consegue codar em JavaScript, então vai conseguir codar em React também. E aí, a gente vai utilizar, para ambiente, para a gente conseguir programar com React, a gente vai utilizar T3 Stack. T3 Stack é como se fosse um template, um boilerplate para a gente conseguir utilizar as tecnologias que a gente precisa utilizar. Como assim, né? Para desenvolvimento web, existem várias tecnologias para várias coisas. Tem a linguagem TypeScript, tem o Next que a gente utiliza como framework para a gente principal, assim, para conseguir programar e fazer o nosso site. A diferença, né, de framework para biblioteca. Biblioteca você importa lá no seu código e utiliza da forma que você quiser fazer, né?
Já um framework, ele traz para você uma estrutura de pastas e arquivos bem definidos, onde cada pasta e cada arquivo nessa estrutura tem um significado. Então, o repositório Next.js, ele tem pastas onde cada arquivo e cada pasta daquela tem um significado, tem um motivo para estar lá. E você consegue utilizar esse repositório para construir o seu site. Então a gente utiliza Next, a gente utiliza Prisma, que já é para fazer a interação com o nosso banco de dados, utiliza NextAlvio, que é para aplicar autenticação, né, no nosso repositório em Next. No Trini vocês não vão ver Tailwind nem TRPC, mas dentro da Struct vocês vão ter que ver essas duas tecnologias. Enfim, basicamente é isso. Então a gente precisa de várias tecnologias para conseguir desenvolver o nosso site. E o T3, ele traz para a gente um repositório já feito e já pré-configurado, integrando todas essas tecnologias que a gente precisa. Para a gente não precisar ficar perdendo tempo, configurar um repositório do zero e gastar tempo com isso, né? Integrando essas tecnologias, às vezes dá algum erro de configuração, algum erro de setup de ambiente de desenvolvimento, né? Então, é importante a gente já ter um repositório pronto e confiável. E é por isso que a gente utiliza o T3, né? E aí, para criar um repositório T3, onde já tem configurado essas tecnologias, a gente só precisa pegar esse repositório e codar nele, tem esse comandozinho aqui. Vocês vão clicar aqui nesse botão para copiar e vai ter as alternativas aqui de gerenciadores de pacote que vocês podem utilizar. Tem o NPM, o Yarn, o PNPM, o BAM. Os dois melhores aqui são o PNPM e o BAM mesmo, mas a gente vai utilizar o PNPM, né, como eu falei anteriormente. Vocês podem ver a documentação também desse stack, para ver a documentação de cada tecnologia que tem aqui que a gente vai utilizar. Tem o GitHub também deles. E, enfim, vamos então abrir o nosso terminal aqui. Vai para a pasta lá que você quer trabalhar com o seu projeto. Estou nessa pasta aqui, minha pasta pessoal. E vou colar esse comando. Para eu colar, eu dei Ctrl Shift V, porque eu estou no Ubuntu. Se for o WSL, eu acho que Ctrl V já funciona, mas eu não tenho certeza disso também. Então, vou dar um Enter aqui para rodar esse comando, né? Ele vai começar a criar aqui um repositório T3. Vai fazer download de tudo que ele precisa aqui, né? Aí ele está pedindo aqui o nome desse meu projeto. Eu vou colocar Trainee App. Vou falar que eu quero utilizar TypeScript. Vou falar não para Tailwind CSS, não quero utilizar Tailwind. Vou falar que eu não quero utilizar o TRPC. Vou marcar sim para NextAlf. Vou colocar ORM Prisma. E a gente vai querer utilizar Next App Router, SQLite. Aqui ele está perguntando se ele já dá um git init e um git add ponto, né? Que é para inicializar um repositório git e colocar essas mudanças já em fase de stage para a gente dar commit. Eu vou marcar que sim. Esse comando pnpm install eu vou marcar que não para a gente fazer manualmente. E ele está perguntando se é que é initialize, eu vou falar que sim. Tá, eu vou entrar aqui na pasta desse projeto que eu acabei de criar e vou abrir ele no VS Code. Beleza, abrir ele aqui no VS Code, você pode ver que é um repositório que já tem muita coisa aqui, né? Esse package de som, ele é bem importante pra gente. O que, que ele tem aqui? Ele é um arquivo em formato .json onde tem a listagem de algumas coisas que a gente precisa configurar no nosso projeto. Que, na verdade, que é muito fácil a gente configurar, que a gente roda só um comando no terminal e pronto. Mas aqui ele tem as dependências que esse projeto precisa e todas as dependências elas já estão aqui. Então, por exemplo, eu tenho a dependência do Prisma, tenho do Next, NextAlf, do React, que é a biblioteca que a gente vai mexer aqui agora. Tem esse Zod, alguns tipos para a gente utilizar essas bibliotecas com TypeScript, porque, por exemplo, a gente vai codar em React e React DOM, né? E tem algumas coisas nessas bibliotecas do React que precisam de tipos mais fáceis para a gente manipular, para não ficar criando tipos com JavaScript puro. E a gente utiliza essas bibliotecas aqui para trazer esses tipos, né? Para a gente integrar melhor o React com o TypeScript. Enfim, tem algumas bibliotecas aqui, algumas dependências. E como é que a gente faz para instalar essas dependências para a gente conseguir trabalhar, né? Será que eu vou ter que, tipo assim, pegar cada um, vir aqui, pegar o nome, rodar um pnpm install, o nome dessa biblioteca para cada um aqui? Não, não é isso que a gente vai ter que fazer, né? É muito mais simples que isso. A gente vai rodar um pnpm install. E apenas isso. Quando a gente fizer isso, ele vai procurar por esse arquivo package.json onde está rodando esse comando. Então eu estou aqui na pasta train app, vou rodar esse comando, ele vai pegar esse package.json aqui, ele vai pegar essas dependências que tem aqui e vai instalar todas elas. Vou dar esse pnpm install então. Ele vai começar aqui a instalar. E beleza, ele instalou aqui, você pode ver que gerou alguns arquivos aqui, por exemplo, esse Node Modules, tem NextEnv, esse.env, enfim. São arquivos que ele gerou quando a gente instalou essas bibliotecas. Além disso, vou precisar que vocês façam mais uma coisa, que é rodar esse comando aqui, pnpm db:push. Ele é um script que está definido aqui no package.json. Vocês podem ver que além dessas dependências, meu package.json define alguns scripts aqui
para utilizar nesse meu repositório. Quando eu rodo, então, esse pnpm espaço, eu estou escrevendo um script que já está definido no meu package de som, que é esse comando aqui, né, db::push. Ele vai executar isto aqui, esse prisma db::push. Isso aqui é do Prisma, que vocês ainda não viram, vocês vão ver mais pra frente quando a gente for mexer com banco de dados, prismas, enfim. Mas esse comando, o que ele faz, né? Ele vai gerar o nosso banco de dados e vai empurrar um esquema que a gente definiu para esse banco de dados. Nosso banco de dados é esse arquivo db.sqlite aqui, tá? Então, vou apagar aqui meu banco de dados e vou gerar de novo só para vocês verem. Vou dar aqui um pnpm db::push e vocês viram que gerou aqui de novo meu banco de dados, né? Então, beleza, a gente precisa rodar esse comando aqui. Além desse, tem mais alguns comandos, tem outros scripts aqui que vocês vão utilizar mesmo. É esse dev, esse db::push e o db::studio, tá? Os outros não são tão necessários, mas enfim. Vamos fazer agora uma coisa que é para linkar com aquilo que eu falei anteriormente de como a página ela é mostrada para a gente no navegador, né? Lembra que eu falei que um app ele deve rodar num servidor, né? E esse app ele vai enviar para o navegador, quando a gente pedir uma página, código HTML, CSS, JavaScript, para essa página ser montada no nosso navegador, né? Como é que isso acontece então? Vamos ver, né? Eu vou rodar aqui na minha máquina mesmo um servidor então desse projeto. Tá, ele deu um erro aqui. Acontece, né? Ah, tá pedindo essas variáveis de ambiente, né? Vamos lá. Esse arquivo .env aqui, o que ele tem, né? Esse arquivo .env ele tem as variáveis de ambiente que o nosso projeto precisa, tá? E aqui tem algumas variáveis que as outras bibliotecas precisam utilizar. Por exemplo, tem essa variável aqui de database URL, é para o Prisma, para ele ter onde guardar esse banco de dados, né? Tem essas variáveis de ambiente aqui que são para o NextAuth. E tem essas duas aqui que ele está falando, que ele está reclamando que estão vazias e a gente precisa preencher elas. São credenciais para a gente conseguir configurar a autenticação pelo Discord. Como assim, né? A gente ainda não viu o NextAuth, mas é o seguinte. Com o NextAuth a gente consegue aplicar credenciais e autenticações por via de terceiros. Sabe quando você vai entrar num site, aparece aquele botão entre com o Google, entre com a sua conta do Discord. É isso aqui. Só que para a gente conseguir implementar essa autenticação de liberar no nosso site esse botão de entre com a sua conta do Discord, a gente precisa com que o dono do site disponibilize credenciais para habilitar essa autenticação. E essas credenciais, elas são perigosas de você colocar no GitHub, por exemplo, né? O que acontece? Esse .env, você pode ver que ele está mais escurinho aqui, né? Vou até dar um git commit aqui. Vou dar um initial commit, beleza. Você pode ver que esse .env está um pouquinho mais escurinho aqui no meu VS Code, né? Por quê? Se a gente ver aqui no .gitignore, a gente vai ver que aqui tem o nosso .env aqui. Aqui tem o nosso .env. O que significa? Né? Ele está falando para não subir para o GitHub esse .env, justamente para a gente colocar as variáveis de ambiente que o nosso projeto precisa aqui nesse .env e não subir para o GitHub, né? Aí o que acontece? Suponho que eu acabei de clonar esse repositório, né? Então vou apagar esse .env e ele veio assim, né? Ele vai vir sem o db::SQLite também, por isso você tem que rodar um pnpm db::push, né? Ele vai vir só com esse .env e .example, né? O que ele tem aqui? Ele tem quais são essas nossas variáveis de ambiente que o nosso projeto precisa, mas elas não vão estar preenchidas. Por exemplo, o Discord Client e o Discord Client Secret, você pode ver que aqui ele está vazio, né? E é bom que esteja vazio para a gente não subir essas credenciais para o GitHub. É bom vocês guardarem com a equipe de vocês em algum local seguro aí. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dar no terminal aqui um cp, que é de copy, né? .env.example para .env. Se não existir o arquivo .env, ele vai criar este arquivo. E é isso que ele fez aqui agora. Ele criou um arquivo .env que tem o mesmo conteúdo desse arquivo .env.example. E aqui, nesse .env, agora sim a gente preenche essas nossas variáveis de ambiente. Como eu não vou mexer com o NextAuth por agora e não vou mexer com essa autenticação pelo Discord, eu vou colocar só uma string aleatória aqui, só esses dois As aqui, só para ele parar de reclamar. E eu consegui agora sim rodar o comando que eu estava tentando rodar antes, que é o pnpm-dev. Rodei esse comando e vou lá. Transformei agora a minha máquina aqui, que eu estou mexendo aqui, em um servidor que está rodando um site. E agora, ele me recomendou aqui, né, para eu entrar, para acessar esse site, acessar essa URL aqui. Vou abrir aqui. Localhost significa que está rodando aqui na minha máquina local, né, nessa porta 3000. Deixa eu só tirar o zoom aqui. E vou lá, estou rodando aqui um site. E o que está acontecendo, né? Eu tenho um servidor rodando nesse site e nessa mesma máquina que está rodando o meu site, também estou utilizando o meu navegador para acessar as páginas desse site. Aí eu posso até vir aqui Ctrl Shift C, né? E olha só que interessante. Aqui nos elementos eu estou vendo que eu estou recebendo desse meu servidor essas tags HTML aqui que estruturam essa minha página. Além disso, aqui em Network, só para saber, né? Essa página aqui é uma página que ela vem por default quando você acaba de criar um repositório T3, tá? Uma página de exemplo. Depois a gente vai apagar ela e destruir ela. Tá, vou dar um F5 aqui.
só para ver, trafegar na internet algumas coisas, que é o seguinte, se a gente ver aqui, a gente viu que quando eu dei um F5, né, eu estou pegando essa página de novo, eu estou recebendo do servidor código CSS, que traz estilo para essa página, e código JS, que traz dinamicidade para essa página. Ou seja, voltando para aquilo que eu falei, né? Para uma página ser exibida no navegador, a gente precisa receber HTML, CSS e JavaScript. Eu estou rodando o servidor aqui na minha máquina, estou rodando esse site. Quando eu acesso essa minha página, automaticamente o meu servidor está enviando para o meu navegador esses três códigos aqui. Aí o que eu consigo exibir então é essa minha página aqui. Beleza? Vou parar aqui o servidor e vou dar uma limpada um pouco aqui nesse meu projeto aqui. Então vou vir aqui em Source, App. Aí aqui no Page eu vou apagar. Vou ver aqui em index.module.css, vou apagar tudo isso aqui também, vou até excluir esse arquivo aqui, só para limpar aqui o repositório, beleza? Vou vir aqui agora em Styles e vou colocar os meus arquivos de estilo aqui só para questão de organização, tá? Só para a gente saber, mas não vou fazer isso aqui agora. Beleza. A gente já viu então o seguinte, a gente viu como utilizar o React, né? Tipo assim, onde a gente utiliza o React. A gente vai precisar de um repositório que tenha o React configurado. A gente está utilizando o T3 para isso. Só que agora vamos ver um pouco da sintaxe do React. Para a gente começar a ver a sintaxe de um componente React, né? Para a gente construir um UI com o React, o que a gente vai fazer? Vamos aprender primeiro o que é componentização. Vou entrar num site totalmente aleatório aqui, sei lá. Vou entrar num site de uma tal Struct aqui. Eu ouvi falar que é uma empresa muito boa, tá? Então vou entrar no site deles aqui. E vou mostrar para vocês como é que acontece a componentização, né? Se você for perceber, nesse meu site aqui eu tenho essa barra de navegação aqui, né? Essa navbar. Essa minha barra de navegação, ela é um componente React. Cada botão que eu tenho nessa barra aqui, por exemplo, serviços, portfólio, sobre nós, cada botãozinho desse aqui também é um componente React. Por exemplo, esses cardzinhos aqui de serviços nossos, eles também são componentes React. Um container que está englobando, né, esses cards aqui, então tudo isso aqui também é um componente React. O título desse card é um componente React, enfim, tudo são componentes Reacts que estão compondo aos poucos essa minha página aqui. O que a gente vai construir é justamente cada componente React desse para poder montar a página e ela ser exibida aqui na minha tela. Aqui esses inputs de texto aqui também são componentes Reacts, enfim. É isso, só que a gente tem que ver agora como é que é a sintaxe de construir um componente React para ser exibido na minha tela, né? A sintaxe é muito simples, é o seguinte, cada componente React que a gente vai construir é uma função, e as funções, elas têm retorno. Que como é que são essas funções, né? Vou criar aqui uma função então, homepage, e para ela ser agora uma função que seja um componente React, eu vou pedir a atenção de uma coisa. Eu estou codando agora nesse arquivo aqui, page.txt, que está na pasta app e que está na pasta source. Lembra que eu falei que o Next ele tem estruturas de pastas pré-definidas, onde cada arquivo e cada pasta tem um significado. Eu estar programando agora nessa page.txt aqui, significa que eu estou agora programando uma página do meu site, tá? E como é que a gente navega entre as páginas dos nossos sites, né? Vou acessar, por exemplo, o GitHub aqui. O GitHub, aqui eu estou acessando a minha página principal. Agora eu quero ir para minhas páginas de configurações, né? Eu consigo fazer isso alterando a rota aqui da minha URL. Se eu colocar aqui barra settings, por exemplo, eu vou agora naveguei para a página de configuração do meu GitHub. Quero acessar a página do meu perfil agora. Eu vou colocar aqui barra pathv, que é justamente a página do meu perfil. Esse aqui é meu perfil do GitHub, né? Vou acessar um repositório meu. Vou clicar aqui em trabalho 1 TP1. Você pode ver que aqui a rota ela alterou, né? Ela foi para github.com/pathv/trabalho 1. Então, para navegar entre as páginas da minha aplicação, do meu site, eu vou navegando entre as rotas do meu site. A página principal é a rota barra. É só isso aqui, a barra. Essa é a página principal. Eu quero que vocês aceitem por agora que, pelo como funciona o Next.js, né? Esse arquivo que eu estou mexendo no page.txt aqui está dentro do app, dentro do source, é justamente essa página principal de rota barra, tá? Então, é isso que eu estou mexendo aqui agora, que é essa página aqui, né? Rota barra. Se eu der um F5 aqui agora, não estou rodando, né? Meu servidor, mas eu posso até fazer isso aqui agora, vou dar um npm dev. Ele vai dar um bug porque esse meu arquivo está vazio, tá? Então vai falar, pô, deu um problema aí, cara. Você está tentando renderizar uma página que nem existe, como assim, né? Ele deu um erro aqui, tá vendo? Ele falou, ó, não tem um React Component aqui nessa página barra, tá? Cria um componente React aí. Então, beleza, vamos fazer aqui então, né? Vamos criar um componente React que seja essa minha página. É o componente mais amplo possível, né? O ideal é você dividir os componentes em vários componentes.
tipo assim, você ter na sua página vários componentes React, mas vamos lá, vamos criar aqui um componente que seja uma página inteira, né? Como eu falei, cada componente React é uma função. E são funções que retornam marcação HTML. Então eu vou retornar aqui uma tag main. Vou colocar aqui então um título, que é colocar o título só aula React. Vou colocar aqui um parágrafo de parágrafo mesmo. E beleza. Fiz isso. Só que ainda não funcionou, né? Ele ainda não reconheceu um React Component aqui. Por quê? Aí aqui também é coisa para vocês aceitarem, porque é como o Next funciona. Para esse meu componente React que eu acabei de criar aqui, ser reconhecido como o componente dessa minha página, aqui desse meu arquivo page.txt, eu tenho que exportar ele e não exportar de qualquer jeito. Eu tenho que fazer um export default nele. Esse export default é justamente para exportar de forma principal esse meu componente. E quando eu faço isso, então tanto faz o nome aqui, né? Eu já sei que essa aqui é a exportação principal mesmo. E o retorno, essa marcação que eu estou retornando aqui, ela vai ser renderizada aqui na minha tela. Então é assim que está acontecendo. Eu estou criando aqui, posso criar aqui uma tag p, né? E colocar aqui um parágrafo 2, por exemplo. E aqui agora eu estou então construindo justamente a minha página, né? E aqui eu posso ir construindo a minha página da forma que eu quiser. Beleza, acabamos de construir então o nosso primeiro componente React. A gente viu aqui a sintaxe de fazer um componente React, né? E a gente pode brincar ainda um pouco mais com essas coisas, né? Porque tá faltando uma coisa aqui. Tá, eu estou mesclando aqui JavaScript e HTML. Cadê o CSS, né? Onde é que está o CSS aqui? Para a gente conseguir utilizar CSS nessas tags, a gente vai mexer com Module CSS, tá? Existem várias bibliotecas que a gente pode utilizar para utilizar CSS em componentes React. A que a gente vai utilizar aqui vai ser Module CSS. Como é que funciona? A gente vai criar um arquivo, tá? Vou criar um arquivo aqui nessa pasta Styles, onde eu vou colocar o nome de homepage.module.css. Beleza. Criei esse arquivo. Eu tenho que importar esse arquivo para esse meu componente, né? Para essa minha página. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em import styles from e eu tenho que colocar a rota aqui, tá? Eu vou colocar esse til barra e eu vou falar o seguinte. Esse til barra, né, é um alias. Alias é como assim, é um nome que a gente dá para alguma coisa. É como se fosse um apelido, né? Alias é um apelido. Esse til barra é um apelido para source barra, tá? Então, quando eu coloco esse til barra aqui, eu estou falando source barra, aí até colocar aqui, por exemplo, barra, já vi que eu consigo ir para app, env, service, styles, né? Justamente as pastas que estão aqui dentro desse meu source, tá vendo? Então, eu vou aqui para source barra styles barra homepage.module.css. Beleza. Importei esse meu estilo, mas ele ainda não está funcionando, tá? Posso até mostrar para vocês aqui. Vou tentar estilizar, sei lá, essa minha main aqui. Vou colocar a main para ela de um background color de black, um color para ela de Alice Blue. Beleza. Vamos aqui para nossa página. E não funcionou, né? Não deu para estilizar essa tag main aqui, né? Se eu até colocar main aqui, vocês vão aqui, não funciona também. Então não vai pegar. É o seguinte, para a gente conseguir estilizar cada tag aqui do nosso componente React, a gente tem que passar esse estilo pelo class name dessa minha tag, tá? Então eu vou vir aqui no class name dessa tag main, por exemplo, e vou passar aqui styles.main, que é justamente essa classe que eu criei aqui no meu arquivo module.css. Aí se eu faço isso, agora eu estou passando esse estilo dessa classe para essa minha tag bem aqui. E agora sim eu consegui estilizar. Aí eu consigo até colocar mais coisas aqui, né? Eu posso colocar então minref de 100vh, colocar um width de 100vw. Tá, ele tá dando esse bug aqui. É só porque faltou aqui um overflow xhide, né? Pra tirar esse overflow aqui da página e beleza. Agora tá aqui aula React, parágrafo e tal. Posso colocar também aqui um align items center, um display flex direction color. Pronto. Beleza, agora está funcionando aqui então esse nosso componente React, assim que a gente utiliza o React, e essa é a sintaxe de construção de um componente React, né? No caso aqui, um componente que eu fiz é a página inteira, mas mais pra frente a gente vai ver como é que a gente pode dividir melhor esses componentes, tá? E é isso a aula. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que é uma aula bem introdutória mesmo, só para introduzir um pouco da sintaxe, trazer esse mundo do React para vocês. E espero vocês na próxima aula. Falou!